Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? O Thales Roberto que se cuide, né? Porque a base vem forte. A base vem forte, né? Muito bem. Muito bom. Eu acho que a maioria esteve aqui esses dias, então tem um panorama aí legal na mente sobre tudo que nós vimos. Ontem nós encerramos a sessão da noite falando sobre essa perspectiva da oração do Pai Nosso, não é? Olhando a importância de nós liberarmos as pessoas que estão, talvez, pesando aí nos nossos ombros, pessoas que causaram algum tipo de situação ruim, algum tipo de amargura ou ressentimento. Lembra que há coisas que são colocadas sobre os nossos ombros que foram propositais. Nós olhamos e vimos, olha, essa pessoa fez realmente um mal. Há outras circunstâncias que a pessoa não tinha a intenção, mas aquilo acabou virando uma coisa ruim. Porém, o que é importante também, associado à palestra de ontem, é você pensar nisso com relação aos seus filhos. Nós ontem focamos bastante em você com os seus pais. Vamos resolver daqui para trás. Então, perdoar. E para frente também é importante. Se algo o Senhor falou ao seu coração com relação a um erro, a uma situação com o seu filho, independente se ele leva esse ressentimento ou não, você entendeu que falhou em algum momento, volta lá e acerta com ele. Isso é fantástico. O pastor Cassi contou uma experiência dele com a Jenny, uma das filhas dele lá, e ele tinha algumas coisas que achava que tinha falhado com ela e chamou ela para tomar um café. E foram lá para uma cafeteria e ele disse que escolheram a mesa errada. Escolheram uma mesa meio no centro da cafeteria. E aí ele começa a falar para ela, olha, eu acho que o pai foi ruim nisso, eu falei naquilo, aquele dia e tal. E ela começa a chorar. E aí ela também começa a falar, ele começa a chorar. Ele falou, se você vai fazer isso num ambiente público, pega uma mesa mais escondida, para não ficar tão evidente. Então, esse é um exercício que lá em casa a gente procura fazer o mais próximo possível do reconhecimento do erro nosso. Às vezes a gente deixa muito tempo, né? A gente fala uma coisa extremamente dura e sai depois na outra semana, fica remoendo uma semana esse negócio, aí volta lá para acertar. Tenta encurtar o tempo entre o erro, a percepção e a correção, para o céu não ir diluindo da sua casa. Isso também vale para ir com o seu cônjuge, para você poder rapidamente voltar e acertar com ele. Bem, panoramicamente falamos lá na sexta-feira. Gente, parece que nós estamos aqui um mês, né? Giovanni não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Então, sexta-feira a gente fez um panorama da orfandade no mundo, como ela impacta a sociedade, olhamos fora da água. Depois nós fomos descendo, Brasil, família, coração, e depois, não sei se deu para perceber, mas pelo menos essa era a intenção, e olhando um caminho de saída nesse processo, que é cada fase conta, você olhar as fases dos seus filhos e saber o que ele necessita, ir colocando, depositando ali aquilo que ele necessita. Depois nós vamos falando sobre como ajustar o trajeto da história da vida, como pais companheiros, responsabilidade de pais, responsabilidade de mães. Depois os 4 modelos, olhando como isso é prejudicial, porque pode ser que você não intencionalmente esteja sendo um dos 3 que a gente teoricamente condenou, né? Mesmo talvez por uma formação, por uma ideia, ou até mesmo pelas circunstâncias. E aí animamos você a ser uma autoridade dentro de casa, então pai e mãe, que é um companheiro nesse processo de vida, luta com seus filhos, falha com seus filhos, erra, volta, perde perdão, mas é um companheiro nessa jornada. Uma coisa que aconteceu lá em casa uma certa vez, a Rafaela estava nesse negócio assim de gostar de alguém, sabe? Eu nem gosto muito de falar dessas coisas, é muito chato, não é? E aí a Dani conversando mais e tal, e eu ali meio cirandando, né? E aí chegou um dia, e a Dani, motivada pela Dani, obviamente, ela falou, acho que você precisa dar uma conversada com ela sobre isso. Aí eu fui tentar fazer esse negócio, né? E aí ela foi falando, pai, então, quando namorar, não sei o quê, lá em casa a gente nunca pôs uma idade, tipo, o dia que fazer aniversário de tantos anos pode namorar. A gente sempre falou para eles que espera que eles tenham maturidade para isso.
né? Então também é uma maneira da gente ficar meio aberto e aí pode estender mais tempo o sofrimento, né? É uma estratégia, eu preciso confessar isso. Mas aí a gente estava vendo ela já mais madura e o rapaz também parecia bacana. E aí ficamos ali meio que, não proibindo, mas aconselhando, esperar um pouco e conversando e tal. E aí eu me lembro que, sentada ali na mesa da cozinha, ela falando algumas coisas, eu falando outras, falei, Rafa, uma coisa que é muito importante que você saiba. Eu nunca tive, na minha vida, uma filha linda, legal, que os meninos se interessem. Então eu não sei o que fazer. Tem paciência comigo. Eu também estou nesse processo de aprender. E isso é uma palavra boa para os filhos que estão aqui. Às vezes nós temos plena convicção de que os nossos pais são oposição, mas às vezes eles não têm noção. Você não fala muitas vezes, mesmo que seja lá no travesseiro com raiva, meu pai é muito sem noção. Então, é isso. É para outras áreas também que eles não têm noção. E a gente está nesse processo de aprender juntos. Essa é uma beleza da vida que o Senhor nos deu. A capacidade de ir envelhecendo, ir aprendendo e ir caminhando com os filhos. Tem um vídeo que nós vamos assistir, tá aí no jeito? O título deve ser algo tipo Pai, Filha, Japão, um negócio assim. Perto disso aí. Eu vou te dar só um enredo, esse aí. Só o enredo também, igual fiz lá com o outro, porque aí fica fácil, porque de novo também é em inglês e a tradução aqui às vezes não dá para ler direitinho. Mas essa é a história de um homem que cuida sozinha de sua filha. Então imagina, é um grande desafio. E um dado dia, que é esse dia aí que eles estão passeando no parque, essa menina entrega uma carta para o seu pai, falando de tudo que esse pai representa para ela, das questões de como ela percebe a vida, também percebendo o movimento do pai. Mas num dado momento, ela escreve uma frase que ele fica muito intrigado. Ela diz, mas o meu pai mente. E aí dá um tranco ali e a história cria um outro formato. Então pega a ideia aí de como eles vão trabalhar na cena e é muito interessante. E eu já quero deixar para você uma frase para você assistir o vídeo pensando nela. Gostaria muito que nós tivéssemos mais pais mentirosos igual esse aí. Tá bom? Play.
Cai um cisco aí? Cai um cisco aqui, né? Sempre. Eu acredito que é uma inspiração olhar esse vídeo e pensar nessa perspectiva. Nós normalmente podemos entrar num estado de melancolia por causa do nosso muito esforço, muito trabalho, né? E aí deixar transparecer demasiadamente preocupações que são nossas, dos homens, para os nossos filhos. Nós não poupamos ele de todo o sofrimento, mas há alguns lares que derrama todo o sofrimento multiplicado por 7 sobre os filhos, e isso fica uma casa bem pesada. Então, o Senhor nos dê graça para a gente mentir por causa dos nossos filhos, nesse sentido, de falar, olha, está tudo bem, nós estamos cuidando, o Senhor vai cuidar da gente, e esperar que o Senhor mesmo faça milagres na nossa história. Então, que o Senhor possa te ajudar nesse processo aí. Dentro do que nós temos falado esses dias, ficou para nessa manhã, eu não peguei a apostilazinha, mas eu acho que tem na apostilazinha um desenho, tipo um escudinho, tipo esse, assim, tem, né? Ok, então você vai lá nessa página, que a ideia é você usar ela aí para você fazer o seu escudo de valores. Só para a gente amarrar aqui bem os pontos. O que deu para você entender aí sobre o movimento Mundo Precisa de um Pai? Primeiro, que ele não é estritamente um curso bíblico. Ele não é um curso exclusivamente da Bíblia, que a gente vai capítulos, versículos e tal. Obviamente que o que a gente faz numa igreja, como fizemos aqui, é incluir vários princípios bíblicos dentro da nossa cosmovisão, em várias partes do texto. Então, vários de vocês anotaram várias perspectivas bíblicas aí, análises bíblicas que a gente fez. Mas esse material serve muito bem para você fazer fora das igrejas, e lá fora das igrejas talvez não usar tantos os textos bíblicos, mas sim os princípios. O material do Mundo Precisa de um Pai é o que nós chamamos de primeira ponte. Você já viu esse desenho aqui, onde nós temos o ser humano aqui e Deus desse lado, aí tem um abismo. Já viu esse desenho? É bem antigo, de evangelismo, de rua. Aí a cruz de Cristo é a ponte para levar as pessoas daqui para cá. E nós já fizemos muitas vezes esse desenho aí para evangelizar. Porém, o mundo que nós vivemos hoje, ele não está nesse quadrante aqui, nesse quarteirão. Eles não têm interesse pelas coisas de Deus, pelo Senhor. Aqui pressupõe que o homem quer passar, mas não consegue. Então aí, tem uma ponte, que bom, vou pegar a ponte. Hoje o mundo secular, o homem está aqui atrás. Ele está bem aqui atrás. Bem distante dessa perspectiva, às vezes distante desse tipo de pessoa e muito distante de realmente ter uma vida com Deus. Está preocupado com o seu sucesso profissional, educacional, financeiro, com as suas coisas, ele está aqui. Então, o que nós temos feito, e a igreja aqui já faz isso, que eu vou falar agora, em vários aspectos, por isso cresce. Nós criamos movimentos de primeira ponte. Primeira coisa que nós fazemos é gerar nessa pessoa aqui um entendimento de que ela tem uma dor e que nós temos o remédio. Por exemplo, você tem uma pessoa solitária, essa é a sua dor, aí traz para o jiu-jitsu, envolve num grupo. Então, primeiro você faz a aproximação, ajuda a pessoa na sua dor e vai caminhando com ela. É um pré-discipulado. É amizade, relacionamento, envolvimento, ajuda. Você vai nesse processo, cuidando dela, das dores dela. Então, ela começa a se interessar por você e pelo que você acredita. E então, num dado momento, a gente caminha com ela para atravessar a primeira ponte. Então, esse é um processo onde o Mundo Precisa de um Pai tem servido no mundo inteiro. É o que a Coalizão Internacional de Esporte faz com o esporte. Nós primeiros
criamos o contato do relacionamento, descobrimos a dor, ajudamos a pessoa na dor, trazemos ela para um interesse de ver como nós vivemos a vida e apresentamos o Cristo que muda todas as coisas. Então isso aqui aplica-se em qualquer lugar. Hoje de manhã respondi uma mensagem de uma pessoa que eu não tenho nem a ideia de quem seja, mas alguém deu o meu celular para ela, e ela falou assim: pastor, estou aqui com um grupo de empresários, ganhei o livro de presente, vai ser impactante. Estou com um grupo de empresários, comprei o livro aqui, estamos pensando de ler junto, o que você sugere? Eu falei: sugiro que você faça isso. Tem umas perguntas assim que é fácil, tem uma mais difícil, mas essa é fácil. Falei: compra também a revista, nem falamos do material, né, Giovanni? Depois a gente precisa falar. Compra a revista também da Escola Bíblica Dominical, que a gente tem lá na editora, e lê um capítulo, faz os exercícios, na outra semana senta junto e conversa com os caras. A maioria deles descrentes. Então eles estão fazendo o primeiro contato, ajudando na dor, vai apresentar um modelo de vida diferente, o cara fala: eu quero, vem para o Cristo, próximo de Deus. Mas é um material de princípios bíblicos e não exclusivamente de Bíblia. Para pensar na perspectiva primária de um lar, que precisa ter o que dentro de um lar? Na presença, falei 200 vezes, na presença de Deus, sendo o quê? Aqui eu fiz diferente, supridos pelo próprio Deus, não é isso? E aí depois estimulamos você a abrir a sua casa, olhar para os órfãos da igreja, fora da igreja, amigos dos nossos filhos, e aí a gente meio que faz um puxadinho. Esse aqui é o melhor puxadinho da vida. E torna isso aqui em nossa casa. Bom, tudo isso dá para fazer sozinho? Exatamente, não. Então nós precisamos de Cristo, sendo o Senhor da nossa história, para perdoar os nossos pecados, corrigir nossas falhas. Então essa é a ideia. Porque nós estamos atrás somente de filhos obedientes? Não, estamos atrás de ganhar alguém pelo menos. O café da manhã foi forte demais, eu acho. Ganhar o coração. Quando nós ganhamos o coração, a obediência vem em reboque. O contrário não é verdade. Aqui eu só vou contar um exemplo aqui que acontece em igrejas, mas não em Brasília e jamais na Bethesda. Então talvez você nem entenda direito. Mas numa igreja, um pai falou para o seu filho que estava correndo: fica aqui e senta. Ele falou: não vou sentar. Senta. Não vou sentar, sente, senão vou arrancar a sua orelha. O menino sentou. Quando o pai estava saindo, ele falou o quê? Mas por dentro eu estou de pé. Ganhou a obediência, mas não ganhou o coração. Tem um texto que Jesus fala algo muito parecido. O pai deu um comando aos seus filhos, um falou: não vou. O outro falou: eu vou. O que falou não vou, arrependido foi. E o que falou eu vou, endurecido, não foi. Quem obedeceu? O outro que deixou o comando entrar no coração. Então o desafio é ganhar o coração, que a obediência vem a reboque. Eu sei que parece quase que infrutífero, porque às vezes a gente fala, desce lá, mas o movimento é lento. Talvez anos depois vai entender. Mas como nós estamos treinando para a vida, nós não nos concentramos em ter boas crianças somente. Nós nos concentramos em treiná-las para a vida adulta. E agora, nós vamos olhar uma ideia bem simples de como nós protegemos isso daqui com algumas questões bem práticas que a gente pode imprimir na nossa casa. Salmo 78, verso 3 e 4, e depois nós vamos saltar para o verso 6, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esse daí talvez você já conheça. Verso 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que hão de nascer, se levantasse e por sua vez referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem com os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse texto lemos sempre, porque ele nos ajuda a perceber aquilo que o pastor Tiago falou na introdução, que a nossa ação hoje, sim, ela gera uma modificação na geração atual, mas também ela movimenta o curso das próximas gerações. Eu não sei como foi na sua casa, mas eu sou o primeiro convertido de casa. Pela graça e bondade de Deus, depois meu irmão, minha mãe, minha avó, que esse era o nosso núcleo familiar, também se converteram. E agora os meus filhos já estão inseridos num outro tipo de ambiente. E a nossa perspectiva em treiná-los é para que eles exponham os filhos dele numa perspectiva ainda melhor. Ainda melhor. Nós precisamos cuidar disso. Então, os valores da nossa família são muito importantes. Todas as famílias têm seus valores. Eles normalmente não são comunicados claramente. Às vezes o pai ou a mãe fala um negócio, não, isso aqui é muito importante para a nossa casa. Mas a ideia de valores é pensarmos de para onde nós estamos indo. Então, se nós pensarmos em valores como destino ou como caminho, valores são rotas de marcações que a gente coloca na nossa vida. Como, por exemplo, você vai para um aeroporto à noite e é muito importante aquelas luzinhas, porque o piloto tem uma noção de aonde ela deve mirar ali a ponta do avião para o negócio dar certo. Valores têm essa perspectiva de nos ajudar a entender por que nós fazemos o que fazemos. Ir à igreja, ler a Bíblia, seguir os mandamentos, orar, pedir perdão, são práticas da vida cristã, mas a grande questão é por que nós fazemos isso? Não pode ser uma resposta do tipo, porque nós somos crente, e crente faz isso. Isso é muito superficial. Não, há valores por trás disso. Há questões importantes por trás disso. Por exemplo, alguns de vocês foram desafiados ontem a perdoar alguém ou a pedir perdão para alguém. Então, talvez a pessoa que você vai procurar, ela vai dizer assim, mas por que agora, depois de tanto tempo? Você não pode dizer, eu fui no seminário e o homem mandou fazer. Pelo amor de Deus, não põe na minha conta não. De jeito nenhum. Você tem que pensar antes. Espera aí, por que eu estou fazendo o que estou fazendo? E você entendeu ontem qual é a resposta para isso? É porque assim eu imito o meu Deus, que me perdoou os pecados. Onde e o que nós estamos construindo? O que nós estamos fazendo aqui? Colocando essas cercas na nossa casa, colocando esses limitadores. Então, os valores da família fazem um escudo que possa nos nortear ou proteger nessa trajetória. Por causa de valores familiares, nós entendemos como tomamos decisões. Ele nos ajuda a entender como nós lidamos com as crises, como nós lidamos com aquilo que a gente ganha ou com aquilo que a gente perde. Como que nós lidamos com aqueles que são diferentes, pensam diferentes, agem diferentes, têm vontades diferentes? E como nós lidamos com a moda? A melhor maneira de você nunca sair da moda é não entrar nela. Então não vai sofrer para sair. É horrível essa piada, né? Vai marcando, Jonas, vai precisar. Tem que ter piada ruim para se formar. Senão é um critério assim, muito importante. Então, a ideia de valores é a gente começar a ajudar todos da nossa casa a pensar nisso. Porque, por exemplo, os nossos filhos amanhã vão tomar as suas próprias decisões. E se a gente colocou valores claros para eles, que norteia, eles vão enxergar a pista e falar, ok, é por aqui que a gente decide. Eles também vão ter suas crises, já têm as suas crises, da idade, nas circunstâncias, no modo, mas vão ter outras. Nós não conseguiremos poupá-los de todas as crises e dores. Eles vão tomar decisões sobre o que é diferente, como ganha as coisas, como ele ganha, como é que lida com o ganho, como é que ele lida com as coisas que ele perde.
entrou numa empresa, foi demitido de uma empresa, recebeu uma comissão alta, foi roubado. Como que lida? Essa é a vida, né? E como é que ele lida com aquilo que a cultura propõe, dizendo, é assim que um homem deve ser, é assim que uma mulher deve ser? Para ele não ficar totalmente alienado, mas também não mergulhar nesse rio de lodo e enxofre e achar que está tudo bem. Então a ideia nossa é propor que você construa o escudo de valores da sua casa. Então aí na tela tem o meu, mas por favor, não faz igual a alguns que falam assim, nossa, o seu ficou tão bom que o seu será o meu. Não, é eu e a Dani que fazemos esse negócio. O meu coração é o seu coração é o meu coração. É só aqui, ó, não vem entrar não, tá? Não vem não. Então esse daqui é o escudo de valores que a gente fez já há uns 8 anos, bastante tempo já. Até a Dani quer renovar ele. E eu também quero, tá? Eu quero renovar, tá? Eu vou decidir que eu vou renovar isso aí. Tá bom? E mostrarei em breve aí o novo que eu decidi. Bom, só nessa brincadeira dá para entender que o escudo é da família, não é do pai. Porque senão vai ter videogame, futebol, Corinthians e coisas desse tipo assim. É da família. São questões que vai nos ajudar. Caleb? É o Caleb, ele está de volta. Ele está aí. Vai nos ajudar a família toda a lidar com isso aqui. Por favor, família. Então, vou falar o nosso aqui, depois eu vou te dar alguns exemplos de palavras e verbos e tudo mais, e você vai pegar aí esse escudinho que está na sua folhinha aí, e vai fazer aí o seu. Muito bem. A ideia, principalmente se você tem filhos pequenos, é transformar as palavras, por exemplo, aqui tem 4 palavras por trás desses desenhos, transformar as palavras em desenho para ajudar as crianças a entender claramente o que você quer dizer com aquilo ali, tá bom? Então a ideia é de ser 4, porque 3 talvez, em muitos casos, é muito pouco, tal, e 12 é muita coisa. Então ficar mais ou menos aí perto de 3 a 5 no máximo, tá bom? Então, nós fizemos esse de madeira, está lá na nossa casa. Vai lá, leva um bolo, uma picanha, aí você dá uma olhada, tá? No escudo, tranquilo. Viu, Giovanni? Pode ir lá. Picanha, alcatra. Nós somos uma família que confia em Deus. Isso é um marco para nós. Então, nós lidamos com as nossas crises, sozinhos, como casal, como família, mas nós estamos aqui para confiar em Deus. Então, confiança em Deus é uma coisa muito importante para nós. Isso foi muito marcante para a nossa vida, e o exemplo que gosto de dar é a gente lá na África do Sul sem saber falar inglês, né? E aí tem uma longa história sobre escola, sobre muito choro e tristezas, e aí achamos a escola, o primeiro dia de aula. Aí eu fui lá, peguei o escudo, que é de madeira, porque eu levei na mala, pendurei na nossa casa de lá. Aí colocamos na mesa, lembra? Aí falou assim, ó, quem está com medo? Isso antes de ir para a escola. Quem está com medo de ir para a escola? 4 mãos levantou. Todos nós. Era um ambiente diferente, mais de 1000 crianças, sem falar a língua, enfim, era assustador. Então, peguei o escudo, pus lá na mesa e falei, ó, mas qual é o primeiro valor? Nós confiamos em Deus. Até aqui a gente tem certeza que Deus nos trouxe aqui, cuidou da gente aqui, agora nós vamos numa outra fase, e aí? Vamos confiar em Deus. Oramos, penduramos o escudo lá na parede e fomos para a escola, era pertinho. Parecia 100 quilômetros, mas era daqui onde a gente põe o carro, aqui na avenida, um pouquinho mais, muito perto. Chegamos lá na escola, a diretora veio até a gente, falou um monte de coisa em inglês que eu não entendi nada, mas eu entendi que era para ficar sentado lá num banquinho, ficamos sentados lá. Aí veio uma outra pessoa, toda simpática, falou um monte de coisa de inglês que eu não entendi nada, mas a gente entendeu que era para levantar e seguir a pessoa. E aí, nesse corredor, uma escola enorme, a gente andando, e, ó, se tivesse sonoplastia, ia ser incrível. Ó, eu por fora, Giovanni.
Olha eu por dentro, Santo de Israel, Santo de Israel, Santo de Israel, me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio aqui? E tal, chegamos na classe do Bernardo. Aí a professora tinha colocado todas as crianças sentadas no chão, estavam esperando uma biguinha do Brasil. Aí o Bernardo chega, ela fala um monte de coisa em inglês, a gente não entende nada, pega a mochila, leva lá, pôs uma carteira do lado da mesa dela, e eu olhando aquilo ali e falo, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo aqui? Aí o Bernardo vem, as crianças se levantam, a primeira atitude da escola lá, da ação da classe, era ir lavar a mão no banheiro, e precisava mesmo. Então, aí faz meio que organizando a fila, o Bernardo me abraça assim, olhou para cima e fala, pai, estou com muito medo. Eu também. Mas vamos confiar em Deus. Aí a Dani veio, ficou ali meio perto, as crianças levantaram, começaram a abraçar ele. E aí pegou ele assim e levou. Falei, nossa, que legal. Aí ele foi e tal, e foi. Beleza? O menino foi. Aí vamos no corredor, sobe uma escada, sobe outra escada, e eu pensando assim, Senhor, a menina é mais complicado, Senhor. Menina, você sabe, é mais complicado. Não pode ter uma matéria no jornal da África do Sul, pastor brasileiro mata criança, porque quis namorar com a filha dele. Senhor, me livra disso aí. Nossa, eu estava assim, preocupadíssimo. Chegamos na classe da Rafaela, veio a professora, toda sorridente, fez o quê? Falou um monte de coisa em inglês que eu não entendi nada. Aí ela abre a porta. A Rafaela vai entrando e está escrito na lousa em português. E quando a Rafa entra, as crianças leem. Bem-vindo, Rafaela. E a gente se sentiu extremamente acolhido. Deixamos eles lá, voltamos, lágrimas e preocupações. E aquela manhã foi muito longa. Obviamente, antes de dar o sinal da escola, a gente já estava lá na porta esperando. E aí, filhos, no exagero da minha mente, eu pensei assim, vai vir em pedaços. Vai vir em pedaços, num caixão, num saco preto. Meu Deus, é o fim. Ou vai vir traumatizado, querendo ir embora. Aí vira assim um bolo de criança. Um bolo. O Bernardo no meio, aquele monte de criança abraçado nele. E vindo trazendo ele assim, bye Bernardo, bye Bernardo, bye Bernardo. E o Bernardo, Giovanni, com uma etiquetinha de bom comportamento, um adesivo na testa. Ganhou 30 vezes, um mês. Depois que aprendeu inglês, sumiram os adesivos. Foi impressionante. Enquanto era ruim no inglês, adesivo. Depois, sem adesivo. E dali uns minutos vem também Rafaela com umas 3, 4 meninas juntas com ela. Bye, Rafaela. E as crianças eufóricas. Pai, a escola é da hora. E não sei o quê. E falando. E a gente foi para casa super feliz. E chegando lá, ele contando tudo. Ele falou, pai, só tem um grande problema. Os meninos não sabem jogar bola. Acontece que a bola vai para o chão. Os meninos pegam com a mão, pai, e saem correndo. Porque lá é rugby, né? E o Bernardo jogava a bola para ele, já punha no chão, já ia driblar os meninos. Não estava dando certo esse pequeno detalhe esportivo. E aí sentamos em casa, vamos orar agradecendo a Deus, e pus o escudo de novo lá e falou, nós confiamos em Deus. Essa etapa a gente viu a graça, mas agora tem um semestre aí para andar com eles. Então a ideia das palavras que você vai escolher tem que ter esse sentido, daquilo que é importante para a sua casa. Porque isso aqui envolve tempo, custo financeiro, disposição, abrir mão, fazer alguma coisa, porque tem um custo envolvido. Não é um negócio assim, legal, vou fazer um desenho aqui e Deus que guarde. Não. Esse daqui é sobre o que está acontecendo aqui. Nós estimulamos todos lá em casa a servir o próximo. Então, quando nós estamos aqui servindo vocês, a Rafaela e o Bernardo lá, sozinho, feliz da vida, eles entendem sim, meu pai e minha mãe estão indo servir. E nós estimulamos o Bernardo a servir os amigos dele, a Rafaela a servir os amigos dele, a Dani servir aonde ela está inserida. Cada um do seu jeito. Parece-me que ninguém vai encarar um auditório assim, um público, falar em público. Parece.
Então eles fazem do jeito deles, a Dani do jeito dela, a Rafa do dela, o Bernardo do dele, mas nós estimulamos eles a servirem também com os seus dons e talentos. É o que está acontecendo aqui. Nós somos uma família que decidimos as grandes coisas juntos. E isso, para muitos lares, é uma questão assim bem interessante. Há famílias que, de repente, o pai chega em casa e ele fala assim, vamos arrumar as malas esse final de semana, segunda-feira nos mudamos para a Bahia. Bahia, pai? Onde que é a Bahia? É no Brasil? É no Brasil. Pode arrumar a mala também e ir embora. E aí tem um choque, tem um trauma. Ou grandes decisões de grandes compras, ou grandes vendas, grandes mudanças. Então, as grandes coisas, em especial, nós decidimos juntos. Falamos, isso aqui vai mudar. Nós vamos nos envolver mais nisso, ou vamos nos envolver menos naquilo. E isso vai afetar todo mundo, então nós vamos junto. Quando o pastor Tiago teve a insana ideia de me ligar, lá na África do Sul, e falar, vem para o seminário, você também, em 2019... eu conversei com a Dani, olha, recebemos um convite, a gente já estava voltando para o Brasil, só íamos para São Paulo ao invés de ser Anápolis. O Tiago falou isso, tem essas vantagens, assim, a gente pode articular um movimento por aqui, lá tem auditório, enfim. Tinha vários fatores que a gente entendia ser favorável de ir para o seminário. Trouxemos as crianças e perguntamos para elas. Bernardo tinha 8 anos, 8, 9, né? 8. E a Rafaela, 11, 12, né? 11, isso. Então, se você lembrar daquela linha do tempo, 8 anos, fase de... Exatamente, pai. Obrigado, pessoal. E 11 anos, fase de... Colegas, amigos, isso. Ó, que joia que vocês estão bem... Nossa, emocionante. Muito bem. Então, olha só que interessante, falou, ó, nós recebemos um convite, em vez da gente voltar para o nosso apartamento em Praia Grande, nós vamos lá para o seminário. Eles nunca tinham ido no seminário. Ou não lembrava, acho que a Rafa tinha ido bebezinha. Aí o Bernardo fez a pergunta, pai, lá pode jogar bola? Eu falei, mas lá tem 2 quadras e um campo. Ele falou, tô dentro. Porque a maior problemática nossa lá no condomínio que nós moramos na África era que ninguém jogava futebol. E quando jogava com os meninos, o Bernardo punha todo mundo para jogar, os vizinhos reclamavam assim horrores. Então, o cara lá chegou até com documento, querendo acionar a polícia, é uma canseira. Então, na cabeça dele, falou, se tiver um lugar que eu posso jogar bola com os meus amigos, com meu pai, vai ser top. A cabeça dele. Rafaela, pai... Lá tem gente assim da minha idade? Eu falei, todo ano chega. Mas e a escola? A escola é do lado, muro com muro. Então, estou dentro. Cada um olhou a história na sua ótica e na sua perspectiva. E então nós tomamos a decisão de ir para Anápolis. Juntos. E nós lutamos aqui para ser uma família íntegra. Cada um luta com os seus pecados, a gente luta uns pelos outros, a gente dá liberdade de cada um falar para o outro aquilo que não é bom, inclusive ajudando os filhos a falar para a gente aquilo que eles não gostam. Eu sei que isso parece assim ser um negócio que perdeu a referência total, mas não é. Por exemplo, há uma pequena diferença nas questões de sono entre eu e a Dani. É pequena, não é quase nada. Para mim é o seguinte, a pálpebra deve acompanhar o sol. Esse aqui é o meu sonho. O sol se pondo, ó o sol nascendo, entendeu? Tem uma lógica nisso, não tem, Giovanni? Então eu gosto de acordar cedo e dormir cedo. E Daniela? Ó o sol se pondo, ó. Vamos lavar roupa, põe roupa na máquina, vamos lavar o banheiro. E ela melhorou muito. E lá no seminário também não tem muita reclamação, porque as casas são distantes, então ela bota a roupa 11h30 na máquina, e deixa lá o pau comendo lá e fecha a porta, e por enquanto o Valderrama não reclamou. Mas já teve apartamentos na nossa história, que o dia que mudamos eu acho que os vizinhos comemoraram. Não é tão exagerado assim. Já foi mais, mas hoje está melhor, tá? Bem, hoje, uma das crises que tem lá em casa é, por exemplo, a gente chega do culto à noite
E assim, já venci, né? Já passei da hora. Aí eu tô ali meio que comendo quase que na obrigação, porque eu já tô dormindo e tal. E aí eu dou uma estressada, né, Dan? Tô melhor, será? Não, né? Não, tô não. Ela fez assim, só porque você tá aqui. E aí eu dou uma estressada, tipo, vamos, Bernardo, corta logo esse bife. Aí dou uma acelerada assim, já fico pensando na louça, tinha que arrumar as coisas. Sabe um negócio meio assim, vamos para aí dormir logo. Aí, a Dani, nos dias que eu tô até mais calmo, porque ela percebe, ela é joia, sabe? Mas os dias que eu tô um pouco mais calmo, mas eu tô calmo por fora, por dentro eu tô, vamos dormir. Aí ela teve uma ideia assim, tipo, vamos assistir um filme? Sério, me dá um negócio, uma coisa. Porque assim, eu faço o cálculo. Assim, 9h40, 2 horas de filme, meu Deus, não vou aguentar. Não vou viver, eu vou morrer. É um negócio louco, fica assim. E aí eu estresso, o que esse filme agora, não sei o que e tal. Ah, só um pedaço, não sei o que. Enfim. E num desses dias, dentro desse ambiente aqui, a Rafaela virou para mim e falou assim, pai, tá chato. Tudo bem se o senhor for dormir. Nossa, mas eu olhei na cara dela, olhei bem no meio da cara dela e falei assim, ó, eu que mando aqui. Eu vou dormir, vocês ficam à vontade. Eu que mando lá. E então, esse é um clima que a gente tenta construir para ouvi-los também, porque às vezes nós não percebemos que nós somos chatos. No caso, eu já tinha percebido, mas não fazia nada para mudar também. Então, a gente está lutando para que a gente vá olhando a reação do Bernardo, e a Dani é muito mais inteligente, a gente só vai olhando aqui, ela fala, amor, tem que ir mais aqui, ó. Temos que voltar lá, temos que ver isso aqui. Vamos olhando a Rafaela aqui, a gente vai voltando aqui, ó, porque eles estão comunicando constantemente como eles estão enxergando a casa. E lá, desde pequeno, nós entendemos que a casa é a casa da família, não é a casa da mãe, do pai. Então, acontece de jogar bola dentro de casa, é verdade. Tira as coisas que quebra ali, que você não quer. Sabe aquele vaso feio da sua tataravó? Guarda ele. Se não quer que quebra, porque a casa é da família. Né? Até a gente pegou, ontem a Dani mostrou um vídeo, até a gente esqueceu de passar para o pessoal da mídia. Né? Tem um vídeo lá dos meninos lá em casa. Não é gente, não. Não é gente. Não é gente. Eles brincando, pulando. Um estava com um rasgo desse tamanho na perna, assim, ó. Aí ele está assim, Falei, não tem nem saúde. Então, é uma casa que a gente tenta fazer a casa de todo mundo. De todas as pessoas. Então, esses são os nossos valores. A gente quer rever, as crianças eram pequenininhas quando estavam aqui, talvez tinha aí uns 7 aninhos. Então, a gente quer rever esses detalhes e olhar, ok, nessa nova fase, quais são os valores que nós vamos colocar? Mas é fé, serviço, união e integridade. Essas são as nossas 4 palavras. Então, aqui tem algumas palavras, não são assim, não é, tem que ser uma palavra dessa, senão não vai servir, não. É um estímulo a você pensar. Então, pega aí o seu papel e faz quadricula aí o seu escudo, fazendo assim, ou se não quiser, só pensa em um quadrante, aí 4 quadrantes, em palavras como essa aqui: verdade, integridade, interdependência, envolvimento social, serviço, criatividade, planejamento, um olhar longe, ou planejamento, produtividade, chamado, honestidade, laços, confiança mútua, respeito, respeitabilidade, meio ambiente, arte, envolvimento político, social, matemática, né? Tem umas casas que são meio estranhas. De repente vai pôr aí matemática, né? A Jusceldo, é? É mesmo? Oh, meu Deus, ajuda ele. Muito bem. Vai ser muito legal, então. Depois eu vou te falar um negócio, tá aí para frente. Bem bacana. Então pensa aqui em 4 palavras que você pode deixar aí como valores para a sua casa. Marca aí. Se você está com 2 apostilinhas, tem alguém que não tem apostila e que quer? Levanta a mão aí.
Não tem o papelzinho? É esse aí, Tá aí dentro, um desenho. Tá aí dentro. Qual que é a página? Tem número de página não, né? Na penúltima página aí, não é? Penúltima página. Tem aí um escudinho de valores, você vai colocar 4 palavras aí dentro, depois nós vamos ouvir o que você marcou. Se você está com o seu cônjuge aí, ou namorado, vocês podem fazer separados, sem colar do amiguinho, depois você compartilha e ajusta, ou já faz junto de uma vez aí, sem um oprimir o outro, tá? Porque acontece muito, viu, Rebeca? Entendeu a dica? Deixa o rapaz participar também, é da família, ok? Vai aí 1 minutinho para você preencher. Lembra que não tem palavra errada, só se for palavrão, coisa feia, tá? Mas o restante são os seus valores, são importantes para você. Ok? Tem alguém que gostaria de falar quais são os 4 valores que vocês, ou você colocou aí? Pois não, irmão. Liberdade? Verdade. Planejamento. Interdependência. E autocontrole. Muito bom. Então nós vamos nortear a casa por aí. Você vai ver que são coisas que já estão lá. Você só está meio que colocando no papel aquilo que já é meio que uma realidade que você vive. Só estamos formatando. Quem mais? Sim, pois não. Ele quer falar, entendi. Você quer falar. Ela falou que você quer falar, entendi. Então, Deus, missão, serviço e união. Muito bom. Põe para trabalhar, Giovanni. Entendeu, né? Pode moer isso aí. É a mesma coisa? O Jonas falou que você falou que o Jonas quer falar. Jonathan, você quer falar porque ela falou que você quer falar. Ok, que bom. Quer falar? Tá, aprendo rápido, os meninos novos é mais rápido para aprender, né? Fé. Peraí, não peguei a segunda. Respeito. Serviço. Confiança mútua. Joia. Vamos aumentar seu tarefão lá. Só por causa desse serviço aí. Tem vamos fazer você viver o valor, né? Bota o ela falou que você quer servir, então nós vamos te dar um rastelo novo. Muito bom. Quem mais? Jussieldo, vai encarar? Vamos ver. Ela falou que você quer falar, entendi. Vamos lá. Aí, ó, o microfone chegou aí. Coloquei fé, confiança, honestidade e verdade. Honestidade e verdade. Muito bem. Verdade, autocontrole, fé e laços familiares. Verdade, autocontrole, fé E laços familiares. Laços familiares. Muito bom. Tem mais alguém? Pra gente fechar? A última. Ok, aqui. Fé, honestidade. Fé, honestidade, confiança mútua. Confiança mútua. E silêncio. Silêncio. Ó, interessante. Boa, essa daí é nova, viu? Eu já vi muita coisa. Eu não sei se é uma dica
Eu não sei, eu fiquei meio confuso, mas tá bom. Tipo, coloca assim, uma palavra melhor. Solitude. É tipo um tempo a sós com Deus, tal. Eu peguei a ideia. Tô te ajudando, hein? Para não criar confusão. Fui comer uma pizza na casa de um cara, jiu-jitseiro, doido. E aí, lá, bem na sala, assim, eles pintaram uma parede de preto e tinha um monte de coisa desenhada, escrita e tal. Aí eu falei, pô, legal isso aí, o que é isso aí? Ele falou, você ensina as coisas e não sabe? Isso aqui é nosso escudo de valores. Nossa, eu olhei e falei, da hora. No meio, assim, tinha aquelas letters, sabe aquelas letras lá? Então tinha uma flâmula grandona escrito criatividade. E aí era um monte de coisas criativas mesmo. Aí o show do negócio foi que tinha um cantinho assim, um quadrado, que não tinha nada, só um retângulo. E no chão giz e um paninho. Falou, isso daqui é para nossa filhinha. Porque aqui em casa, criança desenha na parede. Nessa parede. Não é uma... Olha só que interessante, ele pegou a ideia de vários princípios. É criatividade, todo mundo gosta de criatividade. A nossa filha é muito criativa. Vamos abrir um espaço para ela crescer na criatividade, mas dentro de parâmetros controlados. Não é todas as paredes, é essa parede. Mas é o escudo de valores dele. Tinha várias coisas lá, amarrado com faixas de jiu-jitsu no meio, porque todo mundo lá faz essa loucura aí. Então eles tinham esse escudo bem na sala, bem marcante. Lá na África do Sul, uma família que a gente morou junto lá, você olhava, tinha um quadro, mas assim, era coisa assim de artista mesmo, um negócio diferente. Você olhava de longe, assim, bem na sala, em cima da lareira, era tipo um animal africano, assim, com aqueles chifres bem grandes, assim, muito bonito mesmo. Aí quando você chegava perto, você via que cada parte do animal era um grupo de desenhos. Então tinha, por exemplo, aqui, eu me lembro que até mais ou menos o focinho do animal assim, era tudo coisas de comida. Então era um desenho de um garfo, de uma faca, de um bolinho, de um prato, era só coisas relacionadas à comida. Porque um valor para eles era convidar pessoas, lá era a High Society, da High Society para jantar na casa deles, e eles serviam a comida, eles mesmos cozinhavam, serviam a comida e compartilhavam da vida com os caras. Então era um valor. Aí tinha outras coisas, eu lembro que aqui, indo para os chifres, assim, era questões de serviço, voluntário, tinha um monte de mão estendida, acolhendo, abraço, um monte de coisa assim. E essa família, por exemplo, ficaram 1 ano, num período sabático, numa tribo, assim, do fim, lá no interiorzão da África mesmo, muito pobre, porque ele era arquiteto, foram para lá e eles serviam naquela comunidade lá por 1 ano. Comunidade, se eles saírem desse tipo de vida para fazer a comida num buraco no chão, a lenha, mas era para servir. Então era um grande valor para a vida dele. Então isso não tem um limitador para você ter o seu escudo. A ideia é que você tenha isso claro em mente, você possa promover alguma coisa na sua casa. Tem gente pintando parede, tem gente desenhando na geladeira, não sei se lá na sua casa pode. Tem gente entrando lá no Instagram e comprando lá de uma empresa de São Paulo que ela já sabe, você manda lá, quero fazer meu escudo de valores. Essas são minhas palavras, ela procura o ícone, faz lá jateado no MDF, te mostra os modelos. Tem uma menina aí que faz sobre isso. Mas o principal de tudo isso é que nós usamos o escudo de valores para a gente fechar essa perspectiva. Nós estamos embasados naquilo que Deus orienta, protegendo a nossa casa, aonde estamos lutando para ganhar o coração, por causa da graça de Cristo, Deus nos ajude, nós estamos protegidos com esses valores. São as coisas que nós vamos delimitar. Joia? Alguma pergunta sobre essa? Nós vamos entrar em outra. Ok? Vamos? Play. É até 1h15, 1h30. Até que horas que é, Jonas? Meio-dia? Não, meio-dia não sei se vai dar, hein? Se o João ficar cantando, não acaba nunca, aí depois quer que eu corro. Não, senhor. Não, senhor.
uma das questões muito interessantes, que às vezes dá uma bagunçada, ou pode dar uma bagunçada dentro da nossa casa, é sobre a questão das diferenças das personalidades. E isso é interessantíssimo, não é? Você tem dois filhos meninos, criam os dois com o mesmo Todd, com o mesmo arroz e feijão, com as mesmas palavras, na mesma casa, no mesmo quarto. E é totalmente diferente. Quando meu pai faleceu, não foi fácil para minha mãe, né? Foi muito difícil. E aí, uma das coisas que eu acho que minha mãe teve de ideia é o seguinte: eu tenho que tratar os meninos iguais. E minha mãe levou a sério esse negócio. Nós somos 4 anos, né? De 3 anos e pouco de diferença, eu e meu irmão. Mas a minha mãe comprava as roupas iguais. Então eu tenho uma foto assim, emblemática na minha mente, eu e meu irmão na praia de Copacabana assim, com a mesma roupa. E o mais insano disso não é isso, é que tinha pessoas que iam até nós e falavam assim: nossa, que bonitinhos, são gêmeos. Como são gêmeos? É quase 4 anos de diferença um do outro. Diz aí as línguas que a gente se parece. Eu acho que parece um pouco, mas não tanto. Mas é muito diferente eu do Caio. Uma das coisas interessantes é que o Caio é inteligente. Foi trabalhar no banco, está na diretoria do C6, ganha dinheiro. E eu? Fui ser pastor. Então tem uma diferença nessa situação, não é? Tem uma questão de escola, por exemplo. Tempo atrás eu peguei e tirei uma foto do boletim da Rafaela, só nota boa. Mandei para minha mãe. Falei: olha aí, mãe, igual o seu filho. Ela respondeu: é mesmo, o Caio. Então tinha uma diferença de jeito, personalidade, forma. Ele é bem mais quieto na dele. É engraçado, mas do jeito dele, esquisito. Engraçado do jeito dele. Não tem muito essa projeção de palco, de tal. E é engraçado que pessoas que veem pouco, o Caio, pode confundir. Uma vez o pastor Gessé Bispo, lá na Vila das Mercedes, eles estavam congregando lá, e logo que o Caio foi para aquela igreja lá, está ele lá no fundo, e o pastor Gessé lá na frente: então vamos encerrar o culto, quero convidar o Klaus para orar por nós. Aí meu irmão levanta e fala assim: eu sou o Caio, mas eu também posso orar, se o senhor quiser. Então tem essas coisas, mas a gente é bem diferente, mas a minha mãe tinha uma ideia de que deveria criar os meninos iguais. Não dá certo. Não dá certo. Principalmente o seguinte, com questão de disciplina. Há crianças que vão precisar ser um pouco mais disciplinadas. No meu caso, era muito mais. Muito mais. Assim, era tipo uma proporção de 20-1. Eu tomava 20 surra, meu irmão tomava uma. Era desumano, né? Mas era necessário. Outra coisa é como nós reagimos à dor, à crise. O meu irmão, quando ele apanhava, eu lembro dessa cena. Minha mãe pegava a cinta, assim, que a pedagogia lá em casa era a pedagogia do pau. Errou pau, não sei o que, pau. Era isso aí, também não tinha, mas os recursos eram poucos. Não é? Minha mãe vai disciplinar meu irmão. Pega a cinta, pá. Não doeu? Pá. Não doeu? Pá. E não chorava. O bicho segurava, minha mãe piu. Ele cansava minha mãe e não chorava. Não doeu, não doeu. Eu olhava aquilo ali, como a minha proporção era muito maior, eu falei: eu não posso ir nesse projeto. Eu vou ficar sem couro. Eu era mal comportado, mas não era burro. Aí, Jusseu, o negócio era o seguinte, legal. Minha mãe tirava a cinta, eu já me ajeitava. Na hora que ela vinha assim, eu já pulava. Ai! E caía assim, tal. Ela dava umas 2, mas assim eu fazia tanto escândalo. Meu Deus, minha própria mãe! Minha mãe olhava aquilo e falou assim: não, tá arrependido. Beleza. Tomava 2, 3. Ficava lá um tempinho. Tudo isso assim você vai aprendendo, não é na primeira.
Tá, você vai apanhando, fala, opa, peraí, se eu fizer se jogar o corpo mais para cá, pega mais devagar, você vai criando uma estratégia, né? Aí depois, seguinte, depois do couro, você não pode sair de repente. Opa, pera. Gritou daquele tempo, já está agora andando de bicicleta. Não, você tem que dar um tempo, tal, criar um teatro. Não está doendo nada, mas você está indo em direção à rua. Ela nem está percebendo, mas você já está saindo de casa de novo, ó. Aí depois lá você vai, entendeu? Enfim, estou dando dicas aqui para você, filhos desobedientes, tá? Muito bem. Também não é nada do que você também já não fez, que eu vi vários aqui fazendo assim, nossa, fazia isso! Cara, isso aí, nossa, isso daí não é nada, você tinha que ver eu. Calma. Tudo isso é uma introdução desse tamanho para falar que personalidades são diferentes, então a gente tem que cuidar e treinar de maneira diferente e olhar e ver como nós podemos usar as diferenças para o céu ficar na nossa casa. Para que todos reconheçam aquele lugar como meu lar do jeito que eu sou. Isso é muito legal. Isso eu tenho usado, esse material do DISC, talvez você já viu aí nas áreas de administração, porque ele é um exercício de administração, mas nós vamos olhar e aplicar ele para a família. 4 modelos de pessoas ou de personalidades. Pessoas que são de dirigir, inspirar, suporte e calculador. Então são extremos de comportamento, às vezes se mistura, na maioria das vezes, se mistura meio assim, ó, na linha, e dificilmente fica assim, cruzando, ok? Então eu vou falar cada um deles. Primeira coisa que você tem que fazer, olhar e falar assim, eu estou mais aqui, onde que você está mais? Parece mais com você. Ser humano, faz primeiro o seu, tá? Não é para ficar, viu, Rebeca? Fala assim, Jonas, você é tal. O menino nem viu o que é. Não, você é tal, eu já sei que você é tal. Aí ele nem acha que é e fala, tá bom, vou lá. Não, faz o seu, deixa o seu cônjuge fazer o dele, depois a gente vê se tá certo, tá? Muito bem, pessoas que são, aqui antes de mais nada, aqui em cima são pessoas ligadas a iniciativas. Dirigir e inspirar tem a ver com iniciar. Aqui embaixo, pessoas de reação. Ok? Desse lado, aqui ó, tem iniciar ligado à tarefa. Pegou? Aqui ó. Inicia coisas. Aqui, inicia movendo pessoas. Pegou? Aqui, tarefas com reação. Reage a tarefas. Espera alguém dar o comando e ajuda nas tarefas. Aqui, reação ligado a pessoas. Então, reage é a segunda etapa, vinculado a pessoas. Ok? Já estou respondendo uma pergunta. Às vezes mistura. E se eu estou em tudo, tem problema. Você não viu direito. Não estou em lugar nenhum. Medicação. Tá? Então, já estou respondendo todas as perguntas que aparecem nos seminários. É mais ou menos isso aí, ok? Vamos lá. Pessoas de iniciativas com tarefas são chamados de dirigir. São pessoas fortes, não de músculo, mas de opinião. Gosta de debate, tem um senso crítico apurado, é organizado, planejado, estratégico, proativo, ligados a metas e raciocínio. Coisa rápida. São pessoas de dirigir. Inspirar. Motivado, visionário, facilitador, inovador, persuasivo, carismático, entusiasmado. Pegou? Pessoas, suporte, harmonia, simpatia, paciência, lealdade, trabalha bem em equipe, é sereno, relaxado, está tudo bem. Apoiador, seguro, normalmente um bom amigo. E aqui, calculador, está sempre calculando, é detalhista, prático, específico, preciso, ligados a regras, a normas, é inclinado ao perfeccionismo, a controle, ligados a riscos e limites, aos prazos, e normalmente é uma pessoa cortês. Onde está você? Pensa aí, rapidinho.
Achou aí? Então vamos levantar a mão que fica mais prático, tá? Primeiro, não há orgulho, vaidade, nada de você colocar você num quadradinho desse aí, tá? É só uma ideia de identificar. Quem acha que está aqui, ó? Dirigir, levanta a mão aí. Dirigir. Aqui? Ok. Quem acha que é inspirar? Não é que você quer ser, você é, tá? Ok? Muito bem. Suporte. Eu sabia, Jusildo. De verdade. Aquela hora que eu falei, eu vou falar. Eu estava arriscando você aqui ou aqui, ó, porque você é um cara cortês. Então você fica ping-pong aqui, eu acho, não sei. Olha eu falando da vida dos outros, coisa feia, né? Em público ainda. Muito bem. Calculador. Aí, tu levantou a mão também. Tu quer tudo, né, Jusildo? Isso aí, tu é calculador? É? Aham, e você? As duas coisas. Tu levantou o calculador? Ele levantou, mas não é. Ah, tá, ok. Ele quer ficar aqui, a mulher dele fala, nada não. Não é nada não. Não, vem querer ficar aqui não. Não é, não vai ficar. Tá bom. Você levantou aonde? Aqui. Nossa. Aqui. É claro. Não vai ficar aqui não, você vai ficar aqui, ó. Hã? Eu sou dirigir, muito bem. Você acha que ele é mais aqui? Mas esses dois aqui misturam muita coisa. Ele é suporte também. Aqui, ó, só para esclarecer, aqui é bem ligado à tarefa. Então, é tipo assim, tem uma coisa, um evento para ser, o que eu vou fazer? Então, é fazer, tem que levar essa caixa, levar esse negócio. A cabeça funciona meio assim. Esse daqui vê o evento e fala assim, ok, como nós vamos organizar as pessoas? Vem cá vocês, ó, vamos fazer uma fila aqui, vamos ajeitar aqui. Então, as duas coisas. Aí pode... Ok. Tá assim, igual o gladiador, ela tá assim, ó. Ai, vive ou morre? Vive. Pronto, tá bom, viveu. Muito bem. Uma coisa que é interessante disso daqui, até eu ia fazer algumas perguntas para casais, né? Mas aí a gente já tem um casal que se voluntariou, não é? Muito obrigado por isso, você antecipou 5 minutos da palestra, obrigado. Mas, qual que é a grande questão? Conflitos que nós temos daqui nesse desenho. É quando nós queremos que o nosso cônjuge venha para o nosso quadrado. Esse é um conflito. Ou quando nós queremos que o nosso filho venha para o nosso quadrado. Então nós temos um pai que é inspirar. E temos um filho que é calcular. Ele vai ficar toda hora puxando para lá. Você tem que ser assim. Veja só, e quer alegrar a pessoa, quer envolver a pessoa. E a pessoa, ela quer sossego, ela quer seguir a coisa como tem que seguir. Então isso é um conflito. Às vezes nós nos impomos por causa da nossa personalidade sobre a personalidade do outro, dizendo, se você fosse assim, seria melhor. Mas não é. Uma coisa difícil é quando nós temos as esposas, não é o fim do mundo. É difícil, mas para elas, quando elas estão aqui e casam com homens que estão aqui. Às vezes é mais difícil quando é assim. Porque ela está sempre puxando e o cara sempre... Só para deixar claro, o irmão não é meu inimigo. Era uma ilustração ontem que começou a chamar ele aí, ei inimigo, pega um café para mim, ô inimigo, pega. Vamos parar com esse negócio, tá? É irmão, ok? É difícil, porque naturalmente as esposas que estão na linha de cima, a cabeça funciona para se movimentar em iniciativas. Elas estão pensando em iniciativas. E os homens de reação. Então, pode criar-se uma ideia.
de que são elas que mandam, que determinam. Porém, a personalidade está submissa às Escrituras. Então, mesmo tendo essa iniciativa, o trabalho em equipe, ela tem a ideia, por exemplo, é persuasiva, tem uma ideia nova, então ela traz e dá um tempinho para ele pensar em como harmonizar as coisas. Ela tem uma grande ideia e vai devagar, conversa com o marido, para ele calcular as coisas. E então ele diz, ok, faremos. E ela já tinha feito. Na cabeça ela já foi, 4 modelos de fazer. Mas ela vem junto com. Então esse é o mecanismo da gente colocar o texto bíblico acima da personalidade. Isso não é o que você vai ouvir nesses treinamentos de coach. Porque coach não tem ninguém aqui embaixo. Eles estão aqui em cima, ó. Eles criam a outra categoria. E arrebenta a família, arrebenta casamento, arrebenta a criação de filhos, porque não tem harmonia no processo. Quando nós empurramos ou puxamos as pessoas para o nosso quadrante, nós desrespeitamos o que Deus fez. Ele fez o seu marido mais visionário, então você tem 2 alternativas. Você dá um suporte a ele, e ele ouve a auxiliadora idônea. Percebeu? Agora nós invertemos. O marido está em cima, a esposa está embaixo. Ele cria a iniciativa e não vai sozinho. Ele vem porque tem uma auxiliar, ele vem mais devagar e constrói junto aquele processo. E então, amanhã, erramos. Nós erramos. Ganhamos. Nós ganhamos. O que às vezes a gente vê é que, por exemplo, o marido é de iniciar coisas, a mulher entra num processo de reação negativa. Eu não concordo, então vai sozinho. Aí ele está indo e ela está moendo aqui, ó, no rancor, na indignação e tal, muito ruim. Muito ruim. Ou então o filho tem uma iniciativa e os pais são bem contra. Lembra, nós somos um time. E nós jogamos com esse time. Não dá para você tá aí o seu time de futebol e falar assim, você tinha que ser o Neymar. Aí eu falo, mas pai, eu só tenho uma perna. Como é que eu vou ser o Neymar? Eu só tenho uma perna. Não, mas tinha que ser o Neymar para dar certo. A nossa vida, nossa família não dá certo porque você não é o Neymar. Pelo amor de Deus. Como é isso? É exigir do outro algo que ele não tem para dar. Então esse outro quadro aqui ajuda a entender melhor que todos têm características importantes, pontos fracos e pontos fortes. Então aqui, de cima, dirigir, inspirar, suporte e controlar. Valores para os outros, motivado por pontos fortes, pontos fracos e como melhorar. Aqui embaixo. Vamos lá, dirigir. Quem é dirigir aí fica ligado, tá? O valor para os outros, todo mundo gosta porque você faz as coisas acontecerem, você inicia coisas. Todo mundo gosta disso, te valoriza por isso. Motivado por resultados e desafios. A coisa deu certo, o resultado apareceu, você se motiva com esse negócio. E o desafio também é algo que te anima. Vamos fazer tal coisa, é muito difícil, ok, vamos planejar aqui, a pessoa se motiva nesse negócio. Pontos fortes, faz as coisas acontecerem. Pontos fracos, é insensível e impaciente. Essa é uma inclinação do dirigir, insensibilidade. Ele pode focar tanto no alvo e não percebe que aqui debaixo tinha gente. Morreu agora, mas tinha gente. Estavam vivos, agora morreu. E como ele pode melhorar? Ouvindo. Ouvindo as pessoas ao redor, para talvez diminuir a intensidade, melhorar o foco, a velocidade, ser mais ajustada. Ok? Inspirar.
Todo mundo gosta porque você cria e é entusiasmado. Ah, que legal! Ele é tão para frente, ele está sempre com ideias. Reconhecimento e afirmação é uma motivação. As pessoas virem, ou você se reconhece, ou percebe que está indo bem, ou as pessoas vêm falando, isso o alimenta. É motivado, pontos fortes, motiva as pessoas. Leva as pessoas a determinados lugares e ideias que elas nem tinham imaginado. Ponto fraco, impulsividade não detalhista. Então, gente que é bem do extremo de inspirar, ele não pensa em detalhe, ele só pensa no final. Nossa, o céu é o limite. Mas tem um vale, crocodilos, aranhas mortais aqui, mas ele lá, nós vamos lá. Então, como pode melhorar? Pausando um pouco e percebendo que talvez a velocidade, o ânimo, a ideia tem que ser construída em etapas, em partes, para se chegar lá e não de uma vez, né? Pensa aqui, ó. Depois eu dou esse exemplo. Suporte. As pessoas gostam porque você constrói bons relacionamentos. É um cara ou uma moça de amizades. Harmoniza a equipe. Isso, quando tudo está orgânico, aquilo te motiva. Trabalha bem em equipe, esse é um ponto forte. Fraqueza, às vezes não tem iniciativa e abre mão das suas ideias com facilidade pela equipe. Ok, deixa ele está fazendo, deixa ele, e você tinha uma boa ideia. Como você pode melhorar? Iniciando coisas. Acreditando que, ok, eu tenho essa ideia, eu vou colocar essa ideia, eu vou arriscar a me envolver aqui. Então, o suporte trabalha nessa linha. Controlar. Persegue a excelência. Todo mundo gosta disso. Quando entrega o relatório, bate nos centavos. Qualidade, excelência. Isso é o motivado por. Quando ele vê que a coisa foi de qualidade, foi excelente, isso motiva. Pontos fortes, é exato, é preciso naquilo que faz. Fraqueza, complexo demais e às vezes perde a noção do tempo. Então, se você tem uma pessoa dessa na equipe, ela pode atrasar os prazos, porque não entrega, que ela está ainda calculando, arrumando, ajeitando, mudando o tamanho da coisa. Então, ele pode melhorar tomando a decisão de fazer. Imagina que nós temos aqui uma família que o pai é inspirar e ele tem uma grande ideia. Vamos viajar para a China. Se ele tem uma esposa de suporte, ela até pode concordar, mas ela quer saber como todo mundo entra na ideia. Ele não, ele já teve a ideia. E todo mundo vai. Várias decisões na nossa casa precisam de todos esses pontos para irem bem. E às vezes nós estamos lutando para todo mundo fazer o que eu quero. Então imagina que nós temos alguém que vai ter a ideia da viagem, mas tem alguém também que vai fazer a conta disso. O ano que vem vamos para a China. Aí a filha mais velha, ok, posso fazer a planilha? Claro, você é boa nesse negócio. E ela traz a planilha. E aí fala assim, olha, pelos meus cálculos, com o que a gente ganha, em 2124 teremos o dinheiro para chegar lá na China. E aí pode ser frustrante, mas imagina se essa pessoa tem a ideia e já compra a passagem. A família perderia um valor, se envolveria em dívida, porque tem um entusiasmado e impulsivo, indo sozinho. Agora, imagina que o homem é de controlar. Então, em algum dia, ele ouviu que ele tem que decidir, ele toma a decisão. Nós faremos uma viagem em família. Eu já calculei. Em 2039, iremos para Pirinópolis. Não é frustrante?
Se ele decidir sozinho, o neto dele vai nessa viagem. A filha vai casar, a filha vai ter um filho, a filha vai levar um neto na viagem dele, que vai ser em 40, porque aumentou um membro da família, aumentou um ano. Preciso. Então, a grande beleza disso daqui é a gente descobrir a nossa casa e tentar fazer com que todo mundo participe das decisões, das ideias, do programa, do dia a dia. A gente respeite o outro que tem muitas ideias criativas, mas o outro também que está mais preocupado com risco, com perdas. E aí, eu queria falar que foi uma ideia minha, o que vem a seguir, mas não foi. Foi um desses caras de controlar que fez isso aqui. Se todo mundo fosse no mesmo quadrado, o que daria? Está aqui. Se todo mundo fosse dirigir, ia dar guerra. Se fosse inspirar, ia dar festa. Se fosse suporte, não ia dar nada, mas todo mundo ia ficar feliz. Se fosse calculador, ia dar estresse. Então, quando a gente pensa nesse desenho aqui, é muito interessante. Às vezes nós estamos fazendo força para todo mundo vir para a nossa área, mas o que nós precisamos é desse mix de cores. E na conversa, no almoço, não precisa ser uma reunião formal, com papel sobre a mesa, mas no dia a dia nós vamos percebendo que cada um tem sua personalidade e todos vão compondo esse ambiente celestial dentro de casa, sendo eles mesmos. Ideias de harmonia, ideias de controle, ideias de descanso, ideias de grandes movimentos de festa. A beleza está nesse processo todo. Então, quero abrir para a pergunta, antes da gente passar para o finalzinho que nós vamos fechar aqui. Se tem alguma pergunta sobre o DISC, como isso daí desenrola na família, ou está claro, a ideia é boa? Depois, todo esse material está aqui na igreja já, você pode pegar, pode estudar, está lá no vídeo, você pode rever e pensar aí em como você motivar aí a sua família, tá bom? Tem alguma pergunta? Não. Nos quatro você tem que dar uma olhadinha de novo. No 4 não pega todo mundo. Pode pegar assim, ó, nos 4, que acontece muito. Esse aqui não vai dar para a gente fazer, tá? Mas é que fico coisas para trás, que aí eu falo, a Giovanni vai ter que me chamar de novo, tal, entendeu? É uma estratégia. Eu fiz assim, ó. Meu amigo, fez assim de jeito nenhum, você tá doido. Porque às vezes você pode ter assim um interesse por essa palavra, aí depois por essa palavra, por essa palavra, por essa palavra, e aí você fala, eu estou em tudo. Não, mas a ideia das palavras é criar um perfil. Então você pensa em perfil, esse conjunto de palavras encaixa mais em você? Porque esse conjunto aqui, ó, ele é oposto desse conjunto aqui. Aqui, ó, a cabeça lá no espaço e aqui no pé. Está olhando aqui, ó. Um passo, agora é outro passo. Esse aqui nem deu passo, ele está voando. Aqui está voando. Então, esse conjunto de palavras forma um perfil. Tá? Então, não uma palavra isolada. O que acontece muito nos treinamentos, a pessoa fala, eu sou carismático. Ninguém acha, mas o cara fala, eu sou carismático. De vez em quando eu dou risada, tal. Ele, né? Então, às vezes o cara ele é uma pessoa, estou brincando, nem sei se esse é o caso, viu, Giovanni? Vou arrumar confusão com um cara desse tamanho, podia ter pegado um mais magrinho, né? Você é doido. Então, o cara é carismático, mas ele gosta de apoiar os outros, ele cumpre os prazos. Então, você pegar palavras isoladas, está em tudo. Mas um conjunto forma um perfil. Tá bom? Você é doido. Onde foi arrumar a confusão? Né? Tem 2 filhos, tá? Pelo amor de Deus. Não, eu nem quero. Eu não vi ele em pé, também não vou querer, vou sair por ali. Já entendi. Muito bem. Para a gente fechar,
Vamos falar um pouquinho sobre, uma perspectiva mais teológica, mas muito importante para a gente, então, conceituar esse todo. O grande movimento nosso da vida não é ter sucesso naquilo que a sociedade propõe. Sucesso para nós é chegar ao final da nossa história e falar, honrei a Deus. Falhas, fraquezas, erros, tudo isso vai fazer parte do caminho. Mas no final do caminho, fala assim, Senhor, despede o teu servo, como Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então a ideia é a gente ser submisso à missão de Deus e não viver submisso à nossa missão. E aí esse desenho aqui, ele é muito importante nesse processo. Tem um modelo de vida e um outro modelo de vida. O primeiro modelo de vida é a vida é minha e o reino de Deus é uma parte dela. Tipo 10%, já entreguei esse mês, já gabaritei. Então a vida é minha, eu vou viver, trabalhar, empreender, gastar, comprar, fazer o que eu quiser em minha casa, cuidar dos meus filhos, tudo é sobre mim. Mas eu peço a Deus que me ajude, todo dia. Eu abro a Bíblia no Salmo 91, às vezes eu já até leio. Então é uma parte da vida ao reino. Esse tipo de vida não dá frutos. Ele pode empreender, pode ter sucesso em várias áreas, mas frutificação não está aqui, porque é raiz miúda. Então a semente é lançada nesse tipo de solo e cai entre as preocupações do mundo, cai entre as tentações, cai pelo caminho. Então ela cresce por um tempo, mas não tem raiz profunda. Então não dá fruto. E se cresce um pouco, logo alguma coisa tira do caminho, porque é só um pequeno percentual o reino. A chamada que nós fizemos desde sexta-feira para hoje é para você deslocar a sua vida daqui para cá. Então nós vamos sair desse modelo aonde a agenda é minha para ir para cá aonde a agenda é de Deus. Então se você pensar, vou dar um exemplo que desde sexta-feira ele esteve nas entrelinhas do treinamento. Homem e mulher, pai e mãe, precisam se deslocar de estar ao lado dos seus filhos para estar de suporte para os seus filhos. Estando do lado dos filhos, nós podemos chegar em casa, sentar no cantinho do nosso sofá, pegar o nosso controle e ficar sapeando todos os canais, porque eu mereço. Então eu posso passar no shopping, depois do trabalho, e falar, eu vou comprar um telefone novo. E eu compro o telefone novo, e chego em casa, e a esposa fala, meu bem, viu a minha mensagem? Aí ele falou, não, o que era? Nós só temos arroz. Pedi para você trazer pelo menos um ovo, para dar para os meninos. E ele com o celular novo na bolsa. Então, nesse primeiro modelo, a vida é minha. E uma parte dela tem a ver com Deus. Ok? Segundo modelo, o reino de Deus é o todo. E a minha vida está inserida dentro do reino. A minha história é difícil dentro do reino. O que causou de mal meu pai e minha mãe? Dentro do reino. As conquistas, os estudos, os diplomas, onde eu trabalhei, as dores que eu vivi, os ganhos que eu tive, o salário milionário que eu recebo, tudo aqui, dentro do reino. E então, a casa também fica imersa pelo reino. Então nós estamos aqui,
E viemos para cá e pegamos tudo e consagramos ao Senhor, dizendo: Senhor, está nas tuas mãos tudo que tenho e tudo que sou. Usa-me. E em algum momento o Senhor pode nos chamar para um determinado projeto, para uma ideia. E então a gente sai da posição dizendo: peraí, eu não vou viver uma vida umbigocentrista. Já viu essa? É a vida virada para o próprio umbigo. Eu quero viver uma vida para o reino do Senhor. Então a pergunta é: se você está aqui ou está indo para cá, o que você pode fazer com a sua vida pelo reino do Senhor? Sendo quem você é? Sendo o que você tem? Tendo o que você tem? Tendo a história que você tem? Como você pode usar isso? E quando nós colocamos tudo dentro do reino, o Senhor se encarregará de conectar pessoas e circunstâncias ao nosso redor que vai encaixar perfeitamente na nossa história, e nós vamos ser um instrumento de bênção na vida deles. Eu estive essa semana num encontro de empresários lá na universidade. Quem palestrou foi o irmão Antônio, Projeto Água Viva. Ele é o dono da Forte Leve, da caixa d'água que está lá na sua casa. Não sei se tem outra empresa de caixa d'água no Brasil, só vê Forte Leve por todo lugar. E ele, pessoalmente, enfiou a vida dele, a empresa dele no reino. Eu o conheço há mais de 20 anos. Primeira palestra que eu fui dele, para empresários, eu era diretor de Atletas em Ação, presidente de Atletas em Ação, estávamos lá em São Paulo, num hotel, esse homem falando lá sobre isso. Como usar tudo que temos e somos para o reino de Deus. Naquela época, o que ele fazia? Ele construía caixa d'água, punha nos caminhões dele, ia para o interior aí do Nordeste, achava uma empresa, perfurava um poço, enchia a caixa d'água, irrigava a horta, fazia um tanque de peixes e fazia um criador de galinhas. Ele chamava de sisteminha. Então ele dava água, carne de frango e de peixe, ovos e salada. Imagina na seca do sertão, você ter um negócio desse. A pessoa anda 2 horas para pegar água, agora ela tem ali. Ele fazia isso. Depois, uma outra vez que ouvi dele, ele estava construindo iglu. Iglu mesmo, tipo de gelo, só que de mesmo material da caixa d'água. Aí ele enfiava um iglu em cima do outro, tipo 30, levava para esses interiores e levava a equipe missionária. Aí montava os iglu lá, enchia o colchão inflável, botava todos os voluntários para dormir lá, e esses voluntários construíam as coisas. Aí dormia nas cabanas. Era o que ele tinha, era o que ele dava. Agora, 20 anos depois, ele foi para outros níveis, mano. Ele abre empresas no interior. Mostrou uma confecção, Giovanni, acho que dá uns 2 desse salão. Um monte de máquina de costura. E aí todas as outras empresas que ele tem, ou dos amigos dele, dos crentes das igrejas, ele chega lá e fala assim: ajuda a gente a mudar a história lá. O que eu posso fazer, irmão Antônio? Compra o uniforme da gente, manda fazer lá. E os caras agora estão enfiando as empresas deles dentro de um projeto do reino. Confecção, violão e um monte de outras coisas. Falou de um irmão que pegou a ideia, levou a plantação de morango para o Nordeste. Contrata 2.000 pessoas dos vilarejos vizinhos. 2.000. Não cresceu mais porque ele precisava de 9.000 funcionários. E começou a ficar muito longe para o ônibus ir buscar as pessoas e trazer para trabalhar. E as pessoas não querem sair dos seus sítios. Eles compreendem, mas ele não consegue montar em outros sítios também. Aí ele ficou só em 2.000 funcionários.
2.000 funcionários. Estamos falando, irmãos, de situação de pessoas que em 3 meses do ano plantavam o milho, colhia o milho, guardava em garrafa PET e durante todo o ano trocava o milho por feijão ou por arroz. Essa era a realidade. Quando eu fui lá no Piauí, na nossa igreja no Piauí, o dízimo das pessoas na igreja era de R$8. Um monte de gente R$8, porque eles só recebiam os R$80 do Bolsa Família. Era esse o salário deles. E de repente, você tem 2.000 pessoas ganhando R$2, R$3.000. Esse é um exemplo de como nós movimentamos a nossa vida dentro do reino. O nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa família, o nosso empenho, precisa ir para cá. E então, a realidade de céu entra dentro da nossa casa. Porque o céu é a expressão de missões. O céu é a expressão de compreender que Deus está trabalhando no mundo. E Ele faz isso através do seu corpo, que é a igreja, para alcançar os propósitos que Ele tem. Pensa no DISC, na orientação da sua casa. Como nós podemos fazer alguma coisa pelo reino? E isso tudo tem a ver com o desenho que os alunos lá já viram, mas é de entender o que é chamado. Não sei se foi essa semana que eu dei essa aula para a turma do Jonas, ou se foi para outra turma. Uma das coisas que a gente faz na igreja que é muito perigosa, é trazer o Jonas aqui na frente e falar assim, esse aí é chamado. Por que isso é perigoso? Não por causa dele, mas é por causa do restante que não sobe aqui. Então, nós temos aqui um culto missionário e o pregador fala assim, agora nós vamos fazer aqui um convite, você que quer dar a sua vida para missões, levanta, vem aqui na frente. Aí do seu lado levanta uma pessoa, você fala, meu Deus do céu, quase pegou em mim. Nossa, mas, meu Deus, esse tiro passou raspando, eu estava quieto aqui. Nossa, eu fiquei arrepiado. É um negócio doido. Mas quando aparece alguém na igreja e fala assim, o Senhor me chamou para o Camboja. Você fala, isso é um bairro de Brasília, é? E você vai saber, não, meu Deus me livre. Deus me livre. Esse tipo de comentário cabe aqui, não aqui. O que pode esterilizar a igreja é quando nós não compreendemos que todos são chamados. Porque nós temos uma ideia que chamado é aquela pessoa que ouviu algo diferente do que está na Bíblia, e ela vai se movimentar para um lugar diferente. Isso é chamado, o restante não é chamado. Mas não é verdade. O ID é para todos, nós sabemos disso. Mas como a gente compreende isso de uma maneira mais clara, ainda pensando em tudo que a gente falou? Entender que, primeiro, Deus está trabalhando no mundo. Deus não é Deus dos crentes, Ele é Deus de toda a criação. Até um ateu só é ateu graças a Deus. Porque senão Deus já tinha matado ele. E só é o que é porque Deus está permitindo. Deus está trabalhando no mundo. Ele usa o nosso contexto, onde nós estamos inseridos. Você está dentro de um consultório médico, você está dentro de uma indústria, você está dentro de um caminhão, você está dentro de uma favela, de uma escola, é o seu contexto. Sendo você quem você é. A sua história, a sua formação, o que nós vimos agora há pouco, a sua personalidade, é essa junção que revela o nosso chamado. Compreensão de que Deus pode usar a nossa vida e a nossa família. A compreensão de que aonde nós estamos e o que temos pode ser usado.
e a compreensão clara de quem eu sou. Isso faz parte da minha identidade que vem da formação lateral, lembra dessa? E também da formação que vem do alto, dizendo, esse é meu filho. Então, quem é chamado? Todos nós. Para trazer o céu para casa, para fazer a diferença nesse mundo e para seguir algo como Bernard Shaw disse. Esta é a real alegria da vida, ser usado para um propósito superior. Minha vida pertence à comunidade inteira. Eu quero ser completamente esgotado quando eu morrer. A vida é um tipo maravilhoso de tocha. Quero fazê-la queimar com o maior brilho possível antes de entregá-la às futuras gerações. Então é alguém que está pensando em ser consumido dentro do reino, sendo quem ele é, como ele é e por onde ele for. Pensa nisso. Porque senão, se falta esse pedaço no nosso treinamento, fica um negócio muito intra-residencial, intra-corpus, para a nossa casa, para a minha vida. E lembra que esse não é o fim. O fim é a expansão do reino. O fim é ver outras famílias sendo abençoadas também, sendo instrumentos. Nós somos aqueles que levam adiante aquilo que foi dito a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente vai lutando para potencializar, multiplicar essa perspectiva. Amém? E por último, só 2 slides que está aí, só vou falar rapidamente. Tem muita gente fazendo muita coisa no Paternidade e eu queria muito que você pensasse no que você vai fazer com o que você recebeu. Para coisas dentro da igreja, encontros de homens, tem esses capítulos aí, ou o livro todo. Periódicos de mulheres, a gente falou pouco, mas tem um material específico para mulheres, chama-se Designer de Mulher, que é o mesmo material do Paternidade, com alguns acréscimos específicos para as mulheres. Lá no nosso site tem muitas coisas já sobre isso. O site é O Mundo Precisa de um Pai. Treinamento de hombridade para jovens, acampamento de pré-adolescente, a igreja de Cabo Frio, nesse final de semana. O pastor Gessé me mandou uma foto, eles estão fazendo um acampamento de pais com os seus filhos, os homens com os filhos. Mandou uma foto lá, eu já peguei aquilo lá, já postei e coloquei lá no Instagram. Se você quer fazer isso, pergunte para o pastor Gessé, porque aí ele vai ajudar essas pessoas a fazerem. A cerimônia de passagem, capítulo 3, o 7, o apêndice do livro, tem momentos bem específicos, nós não falamos especificamente sobre essa temática, mas principalmente com 21 anos, você pode fazer um momento muito especial com seus filhos, dessa transição de jovem para homem ou de jovem para mulher, marcando esse episódio com memorial, igual o pastor Tiago falou hoje de manhã aqui, é a ideia de você criar um memorial, dar um presente, alguma coisa assim. Estudo dos pais e grupos de mães solteiras. Fora da igreja, tem muita gente trabalhando com as escolas, só com os professores, livro todo ou esses capítulos. Se você quer trabalhar com professores, você já me manda um zap, eu te dou o material que eu já fiz para você. Escola para pais, também tem um material especificamente para pais. Montamos um projeto agora lá para o Couto Magalhães. Estamos aguardando a aprovação da diretoria para voltar com a escola de pais lá à noite. Acampamento de pré-adolescente, casa de recuperação e presídio. Tem muita gente já mexendo com isso aí. Mulheres solteiras ou famílias monoparentais. Você, irmã, principalmente talvez você, irmã, que já tem seus filhos criados e tudo, pensa com carinho aqui em família monoparental, em mãe solteira. Talvez você possa ajudar muito sendo uma mãe que ela nunca teve, nessa fase mais difícil da vida dela, que é criar seus filhos sem a figura do pai deles, ok? Treinamento de jovens e adolescente e treinamento de jovens e adolescente para a vida adulta, tem aí as seleções dos capítulos, tá bom? Quero agradecer. Muito obrigado por esse tempo aqui. Falo que praticamente obrigado a me ouvir tanto tempo, só a Dani, e nem ela aguenta. Né? Então você fez isso de graça, então você é muito joia. Obrigado, pastor Giovanni, pelo tempo. Deus abençoe os irmãos e a igreja. Obrigado, pastor Tiago, também, pelo convite e a preparação aí, tá? Quero orar e passar a palavra para o nosso pastor. Obrigado, querido Deus, por esse tempo aqui juntos, pela tua graça, bondade e misericórdia. Ajuda-me e ajuda-nos, ó Pai,
a viver a nossa vida dentro do reino. Tudo que temos somos, incluindo limitações, incluindo dores, feridas, tudo isso, para glória, louvor e exaltação do teu nome. Usa-nos, ó Pai, conforme a tua vontade. Muito obrigado por esse tempo juntos. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pastor.